Flávio Bolsonaro desdenha e constrange a justiça brasileira. Olá, meus amigos! Uma ótima terça-feira a todos vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Ajudem a gente, eu lembrei de sempre, você sabe, é só mandar no WhatsApp o pessoal, nos grupos, compartilhem os vídeos, peçam para as pessoas assistirem também. Vamos aumentar essa rede de debates e de comunicação. Os americanos têm uma frase que aqui no Brasil também é muito conhecida, um dito popular. Eles falam lá, point of no return. Aqui no bom português, como nós conhecemos, é um caminho sem volta. Pois muito bem, o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, o senador da rachadinha, do Queiroz, dos milhares de reais vendidos em dinheiro em chocolates Copenhague, colocou a justiça brasileira num constrangimento danado e criou para ele o que pode ser chamado um caminho sem volta. Flávio Bolsonaro está enrolado em diversas situações envolvendo a justiça. Uma delas, como a gente já falou aqui, é em relação à prática das rachadinhas, que consiste no desvio de dinheiro público através do uso de funcionários servidores públicos lotados em seu gabinete. O uso de laranjas que recebem salários sem trabalhar e esses salários são depositados nas contas do próprio titular, no caso do próprio deputado, quando Flávio ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Uma outra situação, essa que nós temos como tema hoje, é a de que Flávio Bolsonaro tomou conhecimento de uma operação da Polícia Federal às vésperas do fim do primeiro turno das eleições presidenciais. Segundo o empresário carioca Paulo Marinho, que é o primeiro suplente de Flávio Bolsonaro, houve um encontro de um policial federal, um delegado, que teria recebido as informações e tido acesso a uma operação policial envolvendo esquemas de corrupção que teriam também como alvo o seu gabinete e o gabinete de seu pai, envolvendo exatamente Fabrício Queiroz e toda a sua família, porque vocês se lembram, a família de Fabrício Queiroz, boa parte dela estava empregada nos gabinetes dos Bolsonaro, muitos deles sem nunca ter aparecido, alguns deles sem nunca sequer ter tirado o crachá do local onde deveriam frequentar e trabalhar. Boa parte da família também do chefe das milícias de Rio das Pedras, o capitão Adriano, também estava lotado no gabinete de Flávio Bolsonaro. Mas muito bem, voltando à história, Paulo Marinho conta a seguinte história. O delegado teria avisado e teria explicado alguns caminhos, entre eles inclusive a decisão da Polícia Federal, dos envolvidos neste caso, que, como apoiadores do então candidato Bolsonaro, teriam dado um jeito de atrasar, de enrolar, de melar a operação, com medo de que isso pudesse causar algum impacto político nas eleições. E ao fazer isso, parte da Polícia Federal, segundo Paulo Marinho, interviu diretamente no resultado das eleições. Paulo Marinho contou detalhes, inclusive, de quando e como aconteceu. Porque, segundo ele, Flávio Bolsonaro, ao saber disso, ficou muito preocupado e correu para uma reunião na casa de Marinho, que obteve todos os detalhes do que havia ocorrido naquelas horas anteriores. Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro receberam orientações, e entre estas orientações, algumas
puderam ser vistas como a exoneração imediata de todos os envolvidos, como Fabrício Queiroz e sua filha, e sua mulher e seus parentes que recebiam dinheiro sem trabalhar. Acontece que, é claro, Flávio Bolsonaro fala que tudo isso é uma invenção e uma mentira, ainda que Fabrício Queiroz e sua mulher estejam presos. O Ministério Público Federal deu o parecer favorável para que houvesse então uma acariação, que nada mais é do que aquela velha prática que os pais fazem com crianças levadas. Colocam os dois frente a frente e conflitam versões para saber quem mente e quem fala a verdade. Certamente a saída para uma acariação é a tranquilidade de um diante do desespero, do constrangimento do outro, do que mente. Acontece que na última segunda-feira, ontem, Paulo Marinho chegou por volta das 14h30 à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, pronto para ser acariado, para ter a sua versão conflitada frente a frente com o ex-aliado e senador Flávio Bolsonaro. Acontece que Bolsonaro não apareceu. Nós sabemos que o enfrentamento público de ideias, o debate, não é o forte da família Bolsonaro. Em várias ocasiões, houve ou fuga ou uma crise de desinteria. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores Ele podem, está por passando favor. mal. Flávio disse que não poderia comparecer, pois já tinha compromissos previamente agendados no estado do Amazonas. Acontece que Flávio Bolsonaro, às 15 horas, na mesma hora da acariação a qual se recusou a ir dizendo que tinha um compromisso, foi visto ao vivo numa emissora de TV, num programa policialesco, fazendo uma dancinha com o apresentador Siqueira, que você deve se lembrar bem quem é. Esta dancinha tem tudo para ser a dancinha da desmoralização de toda a estrutura da justiça brasileira. E mais ainda, ela gera uma ruptura em qualquer discurso de caráter dos apoiadores de Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro. Porque se antes a justiça era fundamental para a garantia de um Brasil mais limpo, mais sério, uma política sem corrupção, agora o caminho que essas pessoas têm é dizer que a justiça não vale, não presta. Será que o Ministério Público é comunista? Voltemos por enquanto a Flávio Bolsonaro. Não somente o fato de ir, mas principalmente o fato de desdenhar com uma dancinha alegre ao lado do irmão e de outros asseclas adoradores da ideia do bolsonarismo, Flávio dá a senha sobre o que pensa deste processo dos procuradores e da justiça brasileira, que agora entra no point of no return, entra no caminho sem volta. Porque agora ou a justiça tem uma atitude exemplar em relação às atitudes de Flávio Bolsonaro, ou ela simplesmente assume que ela é um mero chaveirinho e é um órgão acessório do bolsonarismo. E sobre os apoiadores de Bolsonaro, estes que foram às ruas, que batem no peito dizendo que chamam o mito de tudo que é nome porque não podem chamá-los de corruptos, estes estão também vivendo seu momento de constrangimento, porque quando a justiça vale para quem eu não gosto e não vale para quem eu gosto, nós estamos criando a total falta de credibilidade de uma instituição fundamental para a ordem democrática. Quando vale para um e não vale para outro, significa que ela não vale para ninguém. Então estas mesmas pessoas, desde os indivíduos que nós conhecemos no nosso dia a dia, até formadores de opinião, até personalidades da sociedade, da política brasileira, não vão ter cara
para impedir ou reclamar quando algum político for candidato, mesmo sendo um ficha suja, mesmo sendo alvo de operações policiais. Afinal, que julgamento é esse em que parte da justiça é boa e a outra parte é ruim? Coincidentemente, a ruim é aquela que pega os meus dodóizinhos. Nos próximos dias, nós vamos tentar entender qual das estradas de caminho sem volta a Procuradoria da República, a Justiça Brasileira e até mesmo a Polícia Federal resolveu entrar. E acredite, este evento, esta dancinha em Manaus, ao lado do apresentador Siqueira, tem capacidade de criar rupturas e desdobramentos profundos para o processo democrático brasileiro. Alguma coisa haverá de acontecer. E preste bem atenção, não acontecer nada já é acontecer muita coisa. Um grande abraço a todos vocês, encontro com vocês amanhã. Até mais!